aqueles que aceitaram a palavra com quê? Com alegria, aqueles que se curvaram às diretrizes do Espírito Santo, e ele começou ali a ter um envolvimento. Quando os judeus, ou seja, aqueles da circuncisão, chegaram, o que aconteceu? Ele começou a disfarçar, ele começou a se afastar, ou a não fazer mais as refeições com Paulo e os gentios. E se você verificar lá em Gálatas, tem dizendo que ele repreendeu Pedro na cara. Oh, aleluia! Quando você é digno de repreensão, irmão, você tem que aprender o quê? A aceitar. A palavra não é para nos matar, a palavra é para nos corrigir, a palavra é para nos levantar, a palavra é para nos fortalecer, a palavra é para nos edificar, a palavra é para que a gente venha a estar frente a frente conosco mesmo, como se fosse um espelho. Quando você recebe a palavra aqui na sua igreja, agora você está recebendo comigo, antes você recebeu com outros pregadores, Deus mostrou para você a sua vulnerabilidade, Deus mostrou para você as suas fraquezas, Deus mostrou aquilo que tinha que tirar, aquilo que tinha que acrescentar. E se não houve mudança, é porque você, ou eu, ou nós, deixamos passar. Você está entendendo? Nós não prestamos o quê? Atenção, nós não atentamos bem. Quando a gente sai da sua casa, da nossa casa, a gente tem que sair com uma única oração. Meu Deus, usa o pregador, usa a pregadora, que seja o Espírito Santo que venha falar, que o Senhor mostre aquilo que eu preciso acrescentar, que o Senhor mostre aquilo que eu preciso quê? Tirar. E é isso que você vai fazer quando você entrar por essas portas, ou aleluia, você vai ver aqui na palavra, você vai receber, você vai ter a recompensa de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de quê? De recompensa, é um Deus de retribuição, é um Deus de compensação. Diga glória a Deus. Então o inimigo das nossas vidas, ele vai usar da sua astúcia, da sua habilidade. Por quê, pastora? Porque infelizmente, olha para tua irmã e diga, porque infelizmente ele conhece a fraqueza humana, irmão. O inimigo, ele conhece as minhas fraquezas, ele conhece as suas fraquezas. Em nome de Jesus, veja a simplicidade do Evangelho, para que realmente você saia daqui da sua igreja, da sua congregação, voando nas asas do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, pare de ser letrista. Não é a letra que vivifica, é a palavra do Senhor Jesus, cheia, de unção, que é o próprio quê? Espírito Santo que te levanta. Em nome de quem? De Jesus. Não na complexidade, mas na simplicidade. Por favor, segunda carta aos Coríntios, deixa eu olhar aqui, por favor. Segunda carta aos Coríntios, Deus vai dando no altar e a gente vai falando, amém? Então, 13, vamos lá para o 11 primeiro, por favor. Posso ouvir? Glória a Deus. E um aleluia. Então, na segunda carta aos Coríntios, você sabe muito bem que Paulo foi levantado como doutrinador da igreja. Aleluia. Tudo que tem nas 13 cartas paulinas, chamadas cartas paulinas, é para justamente dirigir a igreja do Senhor, direcionar a igreja do Senhor, abrir os olhos do povo de Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. E uma das coisas mais bonitas, irmãos, é que Deus, ele escolhe as coisas o quê? Loucas, para confundir as sábias. Oh, aleluia. As coisas que não são, para que passem a ser. Então o inimigo, ele tenta nos enganar. Quem está entendendo em nome de Jesus? E você não pode permitir, é o versículo 3, entendeu? Você não pode permitir de jeito nenhum. Seja como um menino na malícia e adulto no entendimento. Tem pessoas dentro da igreja ainda como, infelizmente, criança no entendimento. E como é que a pessoa é criança no entendimento? É uma decoreba do inferno. Começa a decorar versículos, começa a decorar, pelo amor de Deus, os livros, começa a aparentar uma pessoa muito, sabe, intelectual na Bíblia. E é por isso que Deus usou o próprio Paulo. Paulo era uma pessoa culta, irmão. Ele falava, no mínimo,
mínimo 3 idiomas. Oh, aleluia! E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, acordar para a simplicidade. O próprio apóstolo Paulo ele dizia, mas temo. Ou seja, eu tenho medo. Olha que coisa linda. Eu tenho receio. Que é assim, veja, viu? Como a serpente. Ele está falando da serpente, irmão. E eu acho bonito, irmão. Quem era a serpente, irmão? O antigo o quê? Diabo. Satanás. Diga misericórdia. E ele continua enganando, irmãos. Muitas vezes a gente está levando a batalha espiritual na brincadeira. Entendeu? A gente não presta atenção ao que o Espírito Santo está falando. A guerra ela é prolongada, meu irmão. Não tem hora para acabar, só quando Jesus voltar. Que ele vai pisar por completo Satanás. Oh, aleluia! E nós travamos diariamente uma batalha. E sabe qual é essa batalha que Satanás ele trava conosco? Para que você e eu não venhamos receber o que de Deus? As o quê? As recompensas. As recompensas são as bênçãos. As recompensas são os benefícios. E ele vai fazer de tudo para poder ser uma pedra de tropeço na minha vida, na sua vida, para que você não venha receber. O que o inimigo quer que eu não venha receber. O que o inimigo quer que você não venha receber. Acorda, igreja do Senhor. O próprio apóstolo Paulo diz, eu tenho medo, eu tenho receio, eu temo. E assim como a serpente enganou a quê? A Eva com a sua o quê? Astúcia. O que é uma astúcia? E cilada. Esperteza. De tal maneira que nós somos enganados. Eu vou dizer que o próprio Senhor Jesus disse que nós somos enganados. O próprio da boca do próprio Senhor Jesus. Mas muitas vezes a gente quer ser autossuficiente. É como se a seta do diabo não pegasse e não tocasse em nós. Está entendendo? Só não vai tocar se você se conservar. Esse aquele que é do Senhor, o maligno não toca, conserva-se a si mesmo. Então eu tenho que estar em vigilância. Se você perder o culto de sexta-feira, perdeu uma grande bênção, irmão. Perdeu uma grande bênção porque o Senhor falou do perfil do crente. Nós temos que estar se examinando, nós temos que estar nos examinando. A gente tem que se examinar para ver como é que a gente está. Diga glória a Deus. Meu Deus, eu estou permanecendo na fé. Eu estou sendo aquilo que o Senhor quer que eu venha ser. E está aí dizendo, assim como a serpente enganou ela com a sua astúcia, com a sua habilidade, assim também sejamos, de alguma sorte, ou seja, de alguma maneira. O diabo ele vai encontrar alguma maneira. Porque ele conhece as nossas o quê? Fraquezas. Infelizmente. De alguma sorte, corrompidos os nossos o quê? Sentidos. Vez ou outra, o inimigo faz você me olhar de maneira diferente. Não como uma bênção na tua vida, mas como um tropeço. Não como um canal de bênção para a tua casa, mas como um atrapalho. Não como a chama viva do Espírito Santo para poder levantar você, fortalecer você, glória, pegar na tua mão e puxar de onde você está sendo o quê? Sugado, para poder realmente me colocar como uma pessoa antipática, porque é assim que ele faz. Porque, aleluia, ele corrompe os nossos o quê? Sentidos. E um dos sentidos que ele corrompe é a visão. Porque a nossa visão, aleluia, é a porta da nossa alma. Olha com a simplicidade, irmão. A nossa visão é a janela da nossa alma. Depois que eu vejo e que realmente o inimigo induz com a sua o quê? Astúcia, com a sua o quê? Habilidade, o meu sentido, a minha alma, minha visão, o sentido, aí a minha alma vai ser infectada. E eu começo a imaginar aquilo que ele quer. Assim como imagina a sua alma, Provérbios 23, 7. Assim é. E depois que ele contamina, meu irmão, para poder você mudar, não é fácil.
Porque cada vez que você quando você é contaminado, cada vez que você vai olhar para mim, o inimigo, ele vai fazer de tudo para que você se afaste. O inimigo não quer você perto do fogo, porque o fogo afasta a serpente. Aleluia. O fogo afasta a serpente. Você nunca viu nada, João? Você tem a propriedade, um sítiozinho, seja lá que você tenha. Tem um tempo de frio, as bichas ficam tudo doidas. Mas quando chega o calor, você vê elas pulando, desassossegadas, porque é quente. O inimigo, ele vai fazer de tudo, irmão, para poder afastar você do fogo, afastar você da presença de quem? De Deus. Porque como imaginou a sua alma, assim é. E ele te dirá, olha, come, bebe, não vá para o culto não. Não participe dos propósitos não, isso é besteira. Isso é coisa da cabeça do pregador. Um culto a mais, um culto a menos, está tudo certo. Deus entende. É assim que ele fala no seu ouvido, no meu ouvido. Está tudo certo. Não está dando tudo certo? O comércio não está dando certo? O dinheiro não está chegando? Você não está pagando a sua dívida? Você viu a porta que abriu? Você está vendo? Não tá. Nem se preocupe. Coma, beba, viva a sua vida. Siga adiante. Só que nós temos um prazo de validade. Nós temos um encontro com Deus. E você sabe muito bem que a gente não sabe a hora, não sabe o momento. São assuntos que nós não gostamos de falar. Sabe por quê? Porque nós não estamos convertidos. Porque quando você se converte, você sabe que só tem um objetivo: você se encontrar com Deus. Amém. Só tem esse. Deus vai fazer você viver bem aqui. Você ter tudo o que você precisa. Você ter boa casa, porque Deus quer isso. Bom carro, Deus quer isso. Uma boa empresa, Deus quer isso. Tudo de acordo com o dom que Ele dá. Coloque isso no seu coração. Se você é professor, não queira ser médico. Se você é médico, aleluia, não queira ser advogado. Porque Deus não erra. Ele levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. E todo dom perfeito está lá. Tiago 17 diz: todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Glória a Deus. Tudo que você é, deva a Deus. Amém. Tudo que eu sou, eu devo a Deus. Se eu estou com esse microfone aqui, meu Deus do céu, o meu sonho quando eu era criança era ser professora. E assim Deus concedeu o meu sonho. Eu disse: eu vou ter, aleluia, eu vou me formar. Eu vou estudar na escola normal. Eu estudei. Eu estudei os anos todinho que tinha escola normal. Eu tinha 4 anos. Tem 3 anos, agora são 3 só. Estudei 3 anos em um chamado adicional, com a especificação na matéria que você gostaria que fosse. Eu vou ser professora. Eu vou querer uma casa de andar e vou ter que querer uma Fusca azul. Olha o sonho da pastora. Vou ser professora. E já sonhava, e já brincava, entendeu? Comecei a fazer banca, pastora. Comecei a fazer banca e cada vez que eu conseguia os meus alunozinhos de banca, eu ficava com o coração cheio. Eu vou ser uma professora. Deus me abençoou, fiz adicional, fiz o vestibular na federal, passei, diga glória a Deus. Deus me deu uma casa de andar, Deus me deu Fusca, aleluia, e o Fusca do jeito que eu queria, azul. E quando eu entrava no Fusca 75, alegria, eu parecia que estava com corona, e ninguém tocasse no Fusca,
Como é que eu ia imaginar que eu estaria hoje, não como professora, mas como pregadora do Evangelho? Deus concede o teu sonho. Ele deixou que eu provasse o meu sonho. E depois ele disse: já provou o seu sonho? Fez o que você gostaria de fazer? Amém. Então agora você é minha. Glória a Deus. Deus pode até conceder, mas quando Ele tem um plano para a tua vida, em nome de Jesus Cristo, não permita que Satanás venha cegar o teu entendimento. Não permita, em nome de Jesus Cristo, que Deus venha ser privado, porque Deus, Ele faz como Ele quer, mas nós muitas vezes privamos Deus, fazemos com que a mão de Deus fique encolhida em nossa direção. Sabe por quê, irmão? Porque no decorrer da nossa caminhada nós deixamos de crer nas promessas, nós deixamos de crer na pregação. Nós estamos vindo para a igreja porque é completo, porque hoje é o quê? Domingo. Porque domingo é dia de quê? De igreja. Eu tenho que ir, porque é igreja, então eu tenho que ir. Não, você tem que vir para a igreja. Esse é vamos dizer assim, um dos dons que o Senhor me deu, é para trazer o povo para a igreja. Pastora, traz o povo para a igreja. Abre o coração do teu povo, do meu povo, porque quando você fala, a palavra é como o quê? Falei ontem à noite, como o quê? Com martelo. Com martelo. Com martelo. Tem um coração mais duro. Se quiser, eu vou o quê? Entrar. Então, em nome de Jesus Cristo, querido, querida, a recompensa do Senhor é certa. Não se deixe enganar. Esse é o título da mensagem. Não se deixe enganar. A recompensa é certa. Mas aí o inimigo faz, aí, coma, beba, fica à vontade, tudo já deu o quê? Certo, não está dando certo? Porque é essa habilidade, essa astúcia que Satanás tem. Porque o que ele mais quer é afastar você do centro da vontade de quem? De Deus. Ele quer afastar você daquilo que Deus te chamou. Eu teria, com certeza, a liberdade de dizer o quê? Não. Amém? Não. Mas só que eu deixei e permiti o Espírito Santo me convencer. Tá, essa aí, ó. Esse é o segredo. Permita que o Espírito Santo te convença. Não é o braço da carne, não é o braço da mulher. É a palavra que ela é viva e eficaz. É a palavra que é espírito e vida. Quando você vive uma vida fora dos planos do Senhor, quando você vive, ó, uma vida de acordo com o teu entendimento, está amarrado em nome de quem? Você pode até fazer, a alma está lá, mas o coração não está. O seu coração não estará contigo. Sabe por quê? Porque o coração pertence a quem? A Deus. Você pode até estar bem, irmão, aparentemente, mas você sabe que não está. Deus, ele não é brincadeira. Olha para o teu irmão e diga, acorda. Diga, desperta. O inimigo, ele começa, irmão, a enganar a tua alma, entendeu? Não está acontecendo nada, está tudo certo. E você vai caminhando, entendeu? Aí você vem para a igreja quando você o quê? Quer. Você começa a valorizar o cansaço. Você começa a valorizar situações. E você tem que acabar com isso em nome de quem? De Jesus. Por favor, querido. Apocalipse capítulo 12, no versículo 9. Vamos embora, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 12, você que está com a Bíblia. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Glória a Deus. Aleluia. Você viu o apóstolo Paulo falando que a antiga serpente, a mesma que enganou a quem? A Eva lá no jardim.
ela pode corromper os nossos sentidos. E um dos sentidos que ele mais gosta de quê? De corromper é justamente o sentido da nossa visão. Porque assim como você vê, você já vai imaginando. Diga misericórdia. Aí você vê, olha. E foi precipitado. Ok? O grande dragão. Olha aí ela, olha. Ok? A antiga serpente. Olha. A antiga serpente. Ou seja, ela continua o quê? Ela continua o quê? A antiga serpente continua o quê? Enganando. Ela continua enganando. E a gente tem que acabar com isso, irmão. A antiga serpente, como é que ela é chamada? O diabo. Como é que ela é chamada? Satanás. Que faz o quê, irmão? Que engana. Ô igreja. Que engana todo mundo. Ele foi o quê? Precipitado. Aonde? Na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Irmão, 1/3 dos anjos. Preste atenção para a pastora. 1/3 ele conseguiu enganar. 1/3. Se você verificar aqui no início, é 1/3 das estrelas. Não fala anjo, fala estrelas. 1/3. Estava lá ele ensaiando, porque ele era levita. Especialidade do diabo, derrubar levita. Porque os levitas têm uma missão linda. É cuidar da casa do Senhor. É levar o povo para adorar. Porque o homem é provado, eu já mostrei a semana passada, pelo quê? Pelo louvor. Os levitas têm a obrigação, entre aspas, de cumprir a missão, de tratar o coração, de preparar o coração para que essa semente, ela quando plantada no seu coração, o solo já esteja o quê? O solo já esteja o quê? Preparado. Nós temos que abrir os olhos, irmãos. Ele engana você, ele engana todo mundo, irmão. Enganou 1/3. E ele vai fazer de tudo para que a gente não receba o quê? As recompensas. Olha para teu irmão e diga: cuidado, para que você não seja completo. 3 pontos, irmãos, para que você e eu venhamos a ser enganados. Porque ele conhece a Bíblia, para nossa vergonha, melhor do que nós. Primeiro ponto. Ele vai fazer de tudo para que você se torne uma pessoa incrédula. Olha de novo. Diga visão. Diga sentidos. Você pensa que você está fazendo as coisas porque você quer, mas você está sendo induzido por ele. Por isso que ele engana a todo mundo. Você está fazendo determinadas coisas, ele diz assim: eu faço aquilo que eu quero. Ninguém manda. Isso é porque ele já infectou seu sentido. E quando infecta seu sentido, infecta a sua alma. E as coisas começam a você ver do jeito que você quer e que ele já induziu. Olha para teu irmão e diga: aprenda. Pronto. Incredulidade. Olha para teu irmão e diga: acorda. Vai fazer você se tornar uma pessoa incrédula. No momento da sua caminhada, você vacilou, eu vacilei, aí ele entra. Por isso que ele diz, Efésios 4:27, o nosso Deus, ele diz: não deis lugar ao diabo. Por isso que o Senhor, usando também o apóstolo Paulo, diz: fugir de quem? Da aparência do mal. Aquilo que realmente faz com que você venha o quê? A cair, você tem que cair fora.
Ele vai fazer com que você se torne uma pessoa incrédula. E quando você começa a ser uma pessoa incrédula, passa a duvidar. Meu Deus, eu estou na igreja e a bênção ainda não chegou. Eu estou na igreja, mas a minha família não quer saber de quem? De igreja de jeito nenhum. Eu estou na igreja, mas essa doença, essa fraqueza nas pernas, sabe? Essa tontura, essa enxaqueca não passa. A minha vida financeira não muda. Ele vai justamente enlaçando a gente. Quem está entendendo em nome de Jesus? E nisso a gente vai sendo o quê? E no caminhar a gente vai se tornando uma pessoa desfalecida. A gente já vem porque a gente já botou na mão, já. Eu já sou crente mesmo, mas nessa altura do campeonato eu vou botar para o mundo para quê? Não, eu vou continuar na igreja, vou lá, escuto a palavra, volto, entendeu? Já fiz a minha parte. Está amarrado em nome de quem? Não tem que fazer a minha parte. Você vem porque você é filho do rei. Você vem porque você tem um pai para adorar. Você vem porque você tem que cultuar. Aí depois que você desfalece, como é que você vai fazer alguma coisa para Deus? Quando é que você vai fazer alguma coisa para Deus? Você desfaleceu, se decepcionou com alguma coisa na caminhada? É a técnica do diabo. É fazer com que você se decepcione com alguma coisa. Ou na igreja, ou com o pastor, ou com o obreiro, ou com o irmãozinho na fé. É a técnica que ele faz. Não, eu não vou mais para a igreja não, porque eu não gostei da pastora. Eu não vou mais para a igreja não gosto da maneira que ela prega. Eu não gosto da maneira que ela fala. Irmão, você tem que gostar de Jesus. Amém. Você tem que gostar das revelações que o Senhor está te dando. Aleluia. Glória a Deus. Gostar de mim eu quero, mas é um segundo plano. Você tem que amar a Deus. Amém. Eu vim buscar, não foi homem, eu vim buscar a Deus. Amém. Eu vim buscar as revelações para mim. Amém. Porque é isso que eu vim buscar. Aí quando você começa a falar isso, irmão, aí você já começa a nocautear quem? O diabo. Porque você começa a fazer a obra. Você que está aí sentado, viu? Está tudo bonito. Agora veja bem, qual é a obra que você está fazendo? Deus te deu tantos dons. Tem gente que ainda tentou para o dom que o Senhor deu, mas não se envolve. Não vai para o evangelismo. Tem a voz até bonita, se abrir a boca aqui, ô Jesus. É levita. Tem chamado para ter de escolinha. Tem chamado para auxiliar. Quem está entendendo em nome de Jesus? E o diabo só? Eu quero mais amplo. O diabo só? Você não pode viver pelos seus sentidos. Você tem que viver pela fé. É pela fé, irmão. A igreja precisa crescer. Porque o diabo está enganando demais, irmão. Se você verificar, aleluia, para receber as recompensas de Deus é tão simples. Fé, não desfalecer e ter obras. Porque não adianta dizer que eu creio em Deus e fico em casa, na rede, me balançando, com a boca escancarada o quê? Cheia de dentes, esperando o quê? Cadê você? 11:6, Hebreus, por favor.
diabo não quer que você faça. Que você creia. Ora, Hebreus 11:6, vamos lá. Ora, vamos lá, igreja do Senhor. Sem fé é impossível agradar. Como é que você vai receber alguma recompensa se você não agrada? Eu fico tão feliz quando eu recebo alguma coisa, eu digo, olha, estou agradando. Hoje mesmo eu estou com um presente. Essa coisa aqui, linda, maravilhosa, foi um presente que eu ganhei. Né? E eu não sou assim de estar botando assim, não, logo de mas que foi um presente. Entendeu? Semana passada eu estava também com um presente de um brinco. Hoje não vi não, mas eu vi a pessoa que me deu, nem sei se já olhou que eu vi, que eu já usei um brinco. Quando a gente recebe um presente, irmão, uma recompensa, quando eu recebo aquela banana, glória, esse aqui eu gosto de banana. Aquela aguinha de coco. Eu digo, glória a Deus, eu estou agradando. Quem está entendendo em nome de Jesus? Ninguém vai dar nada para ninguém se olhar assim. Vixe, meu Deus, se eu pudesse nem ver a cara da pastora. Vai cuidar de me trazer alguma coisa? Não vai querer distância de mim. Pois se tivesse mais última fila, ficava. Porque não quer ficar o quê? Nem perto, que dirá dar alguma coisa. Quem está entendendo o nome de Jesus? E se eu quero dar alguma coisa para o meu Deus, eu vou dar aquilo que Ele quer. Amém. Aquilo que agrada. O rei Davi diz que darei eu ao Senhor por tantos benefícios. Já sei, beberei o cálice da salvação. Ou seja, vou me permanecer o quê? Fiel. O que eu posso dar a Deus para agradar é a minha o quê? Fé. Aí eu começo a agradar. Aí diz porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Quem está se aproximando de Deus aqui? Sabe o que é que aproxima você de Deus? O que você está ouvindo. É o quê? A palavra. A palavra que eu estou pregando está me aproximando de quem? De Deus. E você está crendo que Ele o quê? Existe. E que Ele é galardoador. Ele é o quê? É compensador dos que o buscam. Pronto. Se eu me aproximo de Deus, eu estou o quê? Buscando. Se eu creio que Ele existe, Ele vai me recompensar. Deus não. Olha, Deus nunca vi Deus deixando o filho dele desamparado. Você pode passar por luta, eu posso passar por luta, mas Ele jamais vai me desamparar. Jamais. Olha para teu irmão e diga, jamais vai Deus se desamparar. Diga, pode ser a luta que for. Não se preocupe. Ele está contigo. Eu não posso desfalecer. Olha para teu irmão e diga, quem perde a fé, desfalece. E é tudo que o inimigo quer. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 15, no versículo 7. Vamos lá, em nome de Jesus. Quem está entendendo a mensagem em nome de Jesus? Todo mundo está entendendo em nome de Jesus? Essa é a simplicidade da palavra. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 15, 7. Coríntios não, Crônicas. Repetido. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Mas aí, tem que haver o quê, irmão? Esforço. A questão nossa é que a gente não quer se esforçar. Está chovendo, vou pro culto no outro dia. Eu estou com a dor de cabeça. Essa dor de cabeça, essa enxaqueca minha, ainda toma posse. Pois eu não quero saber de enxaqueca na minha vida. Não é que ela não venha. Ela vem, mas tem dois trabalhos, de voltar também.
enxaqueca, minha diabetes, minha pressão alta, minha dor nas costas, vá para lá de Satanás. Ah, pastor, o esporão, vai para lá, esporão. Quem está entendendo em nome de Jesus? Para onde é que você vai com o esporão, irmão? O esporão é do galo. Devolve para ele em nome de Jesus. Eu fui curada de um. Olha aí, foi curada, minha filha. Jesus curou. Olha aí, Jesus curou. Glória a Deus. Olha aí, pastor, tá vendo como é que Jesus faz? Se eu pedir algum testemunho, não, mas o Espírito Santo está falando. Ele testemunha, foi curada do esporão. Aí Maria foi curada do esporão. Olha aí, olha, e aparecendo a cura. Douglas também foi curado do esporão. Olha aí, tá vendo, irmão? Isso é inspiração do Espírito Santo. Isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus. Amém. Glória a Deus. Então para de assumir aquilo que não te pertence. A doença não é tua. Exija os seus direitos. Você tem direito à vida e à piedade. Mas só vai ter através do conhecimento. Carta de Pedro 1:3. Visto com o seu divino poder, lhe deu o quê? Poder, direitos, glória. De ter uma boa vida, irmão, pelo amor de Deus. Para com esse negócio de tomar posto que não presta. Diabetes vai embora em nome de Jesus. Está entendendo? Enxaqueca vai embora em nome de Jesus. Opressão vai embora em nome de Jesus. É um bocado de gente oprimida na igreja. Ele diz aqui em Eclesiastes 7:7, ele diz: olha, a opressão faz endoidecer até o sábio. O sábio é aquela pessoa que conhece a palavra. Se sentar com essa pessoa vai dar um moleque de Bíblia. Mas, infelizmente, quando vem o quê? A opressão, cai fora. É enganado. Sabe tudo. Sabe o que tem que fazer. Sabe como se defender. Mas a opressão é tão grande que a pessoa perde o quê? O raciocínio. A fé. Aí começa a desfalecer. E o diabo começa a subornar e corromper o quê? O coração. E a gente não pode permitir de jeito nenhum. Volta lá, querido, em nome de Jesus. Esforçai-vos. Mas, esforçai-vos. E não desfaleçam o quê? As vossas mãos. Não deixe de adorar. Não deixe de glorificar a quem? A Deus. Porque a vossa obra, olha, até eu levantar a mão, é uma obra. Olha para teu irmão e diga: até levantar as tuas mãos para adorar, é uma obra. Quando você levanta a mão, você está glorificando a quem? A Deus. Porque a vossa obra tem o quê? Tem uma recompensa. Glória a Deus. E o inimigo não quer que você tenha recompensa. Olha para teu irmão e diga: Aco. Ai, você é o tipo de pessoa que diz: eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Vou até música dessa, né? Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Dá até para fazer uma música e você até dançar. Mas quando você é provado, não é aprovado. Por isso que também lá em Coríntios 13, 2 Coríntios, né? Capítulo 13, me parece do 5. Vamos lá, meu filho. Aliás, ele já foi. Examinai-vos a vós mesmo. Se permaneceis o que, irmão? Na fé. Tá vendo? Se permaneceis na fé. Provai-vos
quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estás o quê? Está amarrado em nome de quem, irmão? Jesus. Muitas vezes a gente está aqui, olha. Eu estou aprovado. Eu tenho. Continue comigo, por favor. Eu tenho fé em Deus. Poxa, meu Deus é tudo para mim. Aí não vem para o culto. Deus é tudo para você? Aí vez ou outra você está contendendo a palavra. É tudo para você? Porque Deus é a própria palavra. Deus é a própria palavra, irmão. Amém, glória a Deus. E Ele enviou Jesus para poder ministrar para você. Amém. Ministrar para mim. Por isso que ele é chamado de mestre. O professor. Amém, glória a Deus. Aí eu pergunto para tu, irmão, em nome de Jesus Cristo, como é que está a tua fé? Está ótima! Eu toda hora estou me examinando. Toda hora, mas a pastora diz, levanta a pastora já. Meu Deus, me ajude porque a responsabilidade é grande. Eu não posso estar usando o altar do Senhor, eu tenho muito temor pelo altar. Com mentira, com engano, dizendo que eu fiz sem fazer, dizendo que eu oro sem orar, dizendo que eu estou de jejum sem estar, dizendo que estou me esforçando sem fazer nada, dando testemunhos faraônicos do tempo passado que não tem nada a ver, é mentira. Jesus é a verdade. Amém, glória a Deus. E é na verdade que a gente tem que se esforçar, pagando preço. A questão nossa é que nós não queremos pagar o quê? Isso, irmão. Pelo amor de Deus, eu te amo, irmão. Minha irmã, eu te amo em Cristo. Pelo amor de Deus, desperte. Para você ver, começa a despertar, para você ver se as coisas não começam a andar. Começa a despertar para você ver se as bênçãos não vão vir com você com abundância. Começa a despertar para você ver que aquela porta que você queria que abrisse, não vai abrir. Abre. Abre porque ele é a própria porta. Amém. E essa porta não é pequena. Ela é estreita. Existe a diferença em pequeno e estreito. A porta é estreita, mas é uma porta grande. Aleluia. É daqui para o céu. Mas até eu vou chegar lá e você também, vai ter um bocado de quê? De adversário. Quem é o adversário? A antiga que engana para que você não chegue ao objetivo. Tiago, capítulo 2:7. 2:17, lá. 2:17. Tiago 2:17. Ô glória, posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. 2:17. Então o diabo não quer que você tenha fé, o diabo não quer que você permaneça firme, ele quer que você desfaleça, e o diabo não quer que você tenha obras. Não quer. Quer você paradinho, come e bebe. Fica aí à vontade. Olha. E você só perdendo o quê? Olha para o irmão que está do teu lado e diga, irmão. Se for uma irmã, diga irmã. Diga pai de perder tempo. Cada dia é um dia menos. Cada dia é uma oportunidade que você perde e recompensa também. Olha para teu irmão e diga, acaba com isso. Diga aí, é hoje. Assim também, olha, quer dizer, assim também. Se você não tiver fé, se você se desfalecer, assim também. O quê? A fé. Se não tiver o quê?
É só você colocar na internet, em tudo nós somos mais do que vencedores através de Cristo Jesus. É só você colocar na internet, tudo posso naquele que me fortalece. Está tudo certo, mas cadê as obras? Que amor é esse? Tem um louvor, não tem? Que amor é esse? Está vendo? Essa é a minha igreja. O amor por teu Deus é demonstrado através das obras. Você foi chamado como soldado. Soldado de Cristo. Pelo amor de Deus, deixa que você cresce. Levanta em nome de Jesus Cristo e comece a fazer a obra. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Peço o Espírito Santo para poder te orientar. Ah, mas eu já estou tão velha. Velha é o diabo. Mas olha, minha filha, eu com a fraqueza. Que fraqueza? Deus disse que o fraco eu sou forte. Começa a fazer a obra para você ver se o negócio não vai melhorar. As canelas vão ficar fortes. Daqui a pouco você está botando um banco, aqueles menininhos de 17, 18. Aí chega os meninos tudo. Aí você, madurinha, chegou aí. Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, você está caindo na onda de Satanás. No engano do diabo. Como é que tu quer recompensa, irmão? Você trabalha o mês todo, quando chega no último dia do mês, você quer o quê? Receber seu salário. Por que você quer? E quando o patrão paga, você diz, está errado. Se eu trabalhei, eu quero. Aí você vai para o dono da seara. Grande é a seara, mas poucos são ceifeiros. Rogai a Deus. Para poder o quê? Enviar o quê? Ceifeiros para a sua obra. Aí você foi levantado por Deus para poder ser soldado no grande exército da salvação. Aí você, querido, querida, nesse exército você não faz o quê? Nada. Você foi levantado como obreiro, mas é um amor, meu Deus do céu. É o sono do inferno. Vixe, evangelizar quando? Se fosse na segunda eu ia. Oi. Quer dizer, é fazer a sua vontade, o seu querer. Nós temos que nos submeter a Cristo, irmão. Nós temos que nos sujeitar a Ele. Assim também a fé, se não tiver o quê? As obras. É o quê? Morre em si mesmo. Então a fé acaba ali, irmão. A fé acaba ali. E é isso que o inimigo quer, irmão. Fazer da tua vida, infelizmente, um redemoinho. Abre o teu coração em nome de Jesus para que o Espírito Santo possa trabalhar. Você fica rodando ali, olha. Rodando, rodando. Quando você for se deparar, já é o quê? Olha para teu irmão e diga, tenha paciência. Porque Deus quer falar. Preste atenção agora. O que Deus vai falar para você? Você vê 3 coisas que o inimigo vai fazer para que você o quê? Para que você não receba o quê? Ele quer que você não creia. Ele quer que você desanime. E ele quer que você não tenha obra nenhuma. Porque sem obra não tem pagamento. Olha para teu irmão e diga, sem obra? Sem obra. Não tem pagamento. Aí vem o Espírito Santo. Aí diz assim, entenda aí. Diga aí, repita comigo. Diga, você vai entender o que é necessário. O Senhor deixou claro.
Ou coisa linda é a palavra de Deus. Você vai ver 3 necessários. Dito na palavra. Para que você receba o quê? Primeiro nós falamos nesse instante. Fé. Você tem que crer, irmão. Você tem que acreditar, mesmo que você não esteja o quê? Vendo que as coisas irão o quê? Acontecer. Quem está entendendo, irmão? Você não pode nem consultar carne, nem pode consultar sangue. Você não pode olhar nem para a direita, nem pode olhar para onde? Para a esquerda. Lá em Hebreus capítulo 11, repete de novo, irmão, por favor. O primeiro necessário. Vamos lá. Olha aí, ó, Hebreus 11, 6. 3 necessários. Olha para teu irmão, diga 3 necessários. Diga para você seja recompensado. E Deus quer que você tatue no teu coração. Amém, irmão? Amém, misericórdia? É necessário. Por quê? Vamos colocar, ora sem fé impossível agradar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que é o quê? Galardoador dos que o buscam. É o primeiro necessário. Olha para teu irmão e diga, vem o segundo. Diga, é necessário. É necessário. Seja humilde. A humildade é necessária, irmão. Pastora, o que é ser humilde? É você olhar para você mesmo e ver que você não é nada diante do Deus Todo-Poderoso. É você reconhecer a sua insignificância. Eu tenho que reconhecer a minha insignificância diante do Deus Todo-Poderoso. É eu dedicar o meu amor a quem? A Deus, ao próximo e executar a sua obra. Principal, sem exaltação. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi para isso que nós somos chamados. Ser servos uns, demonstrar o amor de Deus. Vou contar uma história rapidinho e Deus vai me ajudar. E se a gente passar do horário, me perdoe. O inimigo, lembra como foi que a gente começou? O inimigo vai fazer de tudo para que você saia dos trilhos. O inimigo vai fazer de tudo para que você, meu irmão, não se estabeleça na vontade de Deus para você ser o quê? Recompensado. Em João 3, rapidinho, João. Eu acredito que você já veio preparado para poder aprender com o Senhor, não já? Amém. Ou não foi isso? Amém. A pessoa que é humilde, irmão, ela se faz serva uns dos outros. Aquela pessoa que é humilde, ela não pode ser julgada pela roupa que ela usa, pelo perfume que ela usa, pela aparência. Porque graças a Deus, quem nos julga é Deus.
Porque Deus conhece o que está no mais profundo do teu coração. É verdade. Aqui no Evangelho de João, você vai ver o que foi que os próprios discípulos e é isso que eu quero chamar a atenção. A igreja do Senhor, ela tem que ser, irmãos, aleluia, tratada. Não pode haver exaltação em nosso meio. O único exaltado tem que ser a Deus. Amém. Tem que haver amor uns pelos outros. Tem que haver ajuda mútua uns aos outros. Quem está entendendo o nome de Jesus? Aqui no versículo 22. Repara, viu? Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. E estava ali com eles e batizava. Só que nós sabemos que não era Jesus que batizava, e sim os discípulos. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas. E vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Ou seja, ele ainda estava em liberdade, fazendo a obra. Olha para teu irmão e diga, abra os olhos. Por isso que muitos irmãos ainda não vêm para Jesus, porque muitas vezes, ao invés de nós sermos um canal de bênção para poder trazer os irmãos para a igreja, nós muitas vezes estamos sendo pedra de tropeço. Olha para teu irmão e diga, não seja pedra de tropeço. Diga, seja canal de bênção. E isso havia, era no meio dos discípulos. Havia então uma questão entre os discípulos de quem? De João e um judeu. Você sabe muito bem que o judeu era circuncisão, né? Jesus veio pregar a diferença. Diga glória a Deus. Acerca da purificação. E foram ter com João e disseram, diga isso, os discípulos. Olha, causar o que? Contenda, irmão. Está amarrado o nome de quem? E foram ter com João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele batizando, e todos vão ter com ele. Ou seja, ele está batizando mais do que tu. Olha, aquele que o Senhor batizou, está batizando mais. Irmão, eu tenho a maior alegria. Você acredita nisso? Está aí meu marido, não deixa mentir. Quando eu saio e venho da minha casa e saio para ir para as igrejas, eu vejo as igrejas tudo cheinha. Eu digo glória a Deus. Aleluia. Porque estão dando valor a quem? A Deus. Estão ouvindo a quê? A palavra. Nós não temos que estar contendendo. Nós temos que estar orando umas igrejas pelas outras. Quem está entendendo o nome de Jesus? Porque Deus conduz cada um para o seu aprisco. A igreja da graça, Deus me conduziu para a igreja da graça, conduziu você para a igreja da graça. Outros vão para a nossa irmã Assembleia, outros vão para a nossa irmã Deus e Amor, outros vão para a Universal, outras vão, você está entendendo? Para a Assembleia, nossa irmã. Pelo amor de Deus, não pode haver contenção, não pode haver contenda. Porque a igreja A está mais cheia do que a igreja B. A igreja B está mais cheia do que a igreja C. Não foi para isso que a gente foi chamado? Foi para isso que a gente foi chamado? Não. A gente foi chamado para ser o quê? Quem acertar vai ganhar o jeito espiritual. Certo. E o que mais? O que mais? Está faltando a palavra-chave. Verdadeiros o quê? Adoradores. Nós fomos chamados para adorar, meu irmão. Sermos verdadeiros o quê? Adoradores. Aleluia. Volta antes, irmão, por favor. Do qual tu deste testemunho, ele batizando, e todos vão ter com ele. Versículo seguinte. Eu amo isso aqui, esse versículo.
João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada de quê? Glória a Deus. Tudo acontece segundo a vontade de quem? De Deus. Eu não vou receber nada, irmão, se Deus não mandar. Se vocês estão aqui, a glória é dele. É porque Deus tocou no teu coração. Você hoje vai ouvir a minha palavra. Você hoje vai receber a minha revelação. Quem crê, diga amém. Amém. Olha a maturidade espiritual desse homem. Muitas vezes a gente não está tendo essa maturidade, a gente está resingando. Não porque a igreja da graça está tendo mais gente do que a igreja da Assembleia, a Assembleia da está tendo mais gente do que da Deus é Amor, a Deus é Amor está tendo mais gente. Quem está entendendo? Irmão, pelo amor de Deus, glorifica a Deus. Aleluia. Porque esses que estão nas nossas igrejas, diga glória a Deus, estão longe de quem? Do mundo. Estão se aproximando de quem? De Deus. Versículo 28. Vós mesmos sois testemunhas de que disse. Olha que coisa linda, irmão. Aí, ó, João já fazendo o quê? Regulando os seus versículos. Vós mesmos sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquilo que os inimigos foram incitados pelo inimigo para poder trazer o quê? Contenda. Você está entendendo? Trazer fofoca. Olha como foi que João fez. Fez o quê? Cortou. Você viu eu dizendo que eu sou maior do que ele? Mesmo eu sendo o que batizou, eu vim para preparar o caminho. É Ele que é o Messias. É Ele que é o enviado. É a Ele que toda honra e toda glória. Versículo 29. Olha que coisa linda. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo, olha que coisa linda. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está o quê? Ou seja, que aquilo que ele estava fazendo estava sendo continuado e Deus estava fazendo uma grande obra e Jesus estava começando a sua missão. 30. Está vendo o necessário, irmão? Olha agora. Eu falo muito, mas agora está mais explicado. É necessário. O quê? E o que mais? Isso se chama humildade. O altar aqui não é palco, irmão. O altar, para quem entende, é morte. Cada dia, aquele que pisa o altar tem que morrer um pouco. Para que Jesus possa viver nele. Eu não prego perfeição. Eu prego sinceridade. Amém. Deus não está atrás, em busca daqueles que são perfeitos, irmãos. Deus está em busca dos que são sinceros. Aquele que não tem cera. Aquele que não fica com meia palavra. Aquele que se esforça para dizer sim, sim. Não, que passar disso de procedência é o quê? Fulana, pastora, a senhora errou. Amém. Eu errei, me perdoe em nome de quem? De Jesus. Me perdoe em nome de Jesus, me perdoe. Peço desculpa, peço perdão. Foi detectado o erro, peço na hora, irmão. Peço na hora. Então, em nome de Jesus, seja uma pessoa que humilde. É necessário. Ora para teu irmão e diga: o último é necessário. Diga
Aleluia. Por enquanto. Tenha sede de salvação. Tenha sede de salvar almas. Tenha sede para permanecer o quê? Firme. Não se canse. E quando você cansar, procure o lugar certo para você o quê? Descansar. Ah, mas eu estou cansado de fazer a obra. Eu estou cansado de ser injustiçado. Quem disse a você? Você tem que justificar, irmão? É porque você ainda não entendeu o caso. Tem pessoas que passam a vida toda reclamando que eu fui injustiçado, conversando o mesmo assunto a vida toda. Mas não se preocupa em mudar a história. Aleluia. Não porque não deu certo isso, porque fulano de tal, como se o tropeço fosse dos outros. Como se o erro fosse do outro. Mas o erro é da nossa própria essência. Eu erro, eu falho. Se as coisas não deram certo, Deus não erra. Quem erra? Eu. Se as coisas não estão dando certo, eu estou errada. Então eu vou me eu vou me examinar. Vou me examinar. Porque se eu me examinar e pedir ao Espírito Santo, ele vai o quê? Revelar. Aleluia. Tem que parar de estar dando desculpa. Eu não vou participar do evangelismo, minha filha. Não dá. Olha, me botaram nos grupos aí esquisitos. Olha. Tá igual a pastora Rosângela. A pastora Rosângela sempre foi assim, sabe? Aí botava eu para poder. Na época não era o pastor Vanderlei. Aí botava aqueles grupos. Aí grupo A, grupo. Aí tinha assim, grupo A, o grupo B, grupo C, grupo D, aí levantava fulano de tal. E cada grupo tinha uma liderança. Aí a liderança. Escolhe aí quem vai fazer o evangelismo com você. Aí fulana, Beltrana, pra cá. Grupo 2. Fulana, Beltrana, Ciclano, pra cá. Grupo 10. Fulana, Beltrana, Ciclano, pra cá. Ei, tá vendo, já pra você qual grupo você ia. Aí, ninguém me chamou. Aí o pastor lá, peraí, e Rosângela aí? E a Brena Rosângela? Aí uma olhava para outra. E a Brena Rosângela não vai não, né? Qual o problema? A Brena Rosângela é para aquele grupo dali. Eu não fui escolhida, eu fui enviada. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aí depois eu vi a fofocada. Deus me livre. A Brena Rosângela só quer descer. Quem lembra do mercado? O mercado, antes da reforma, tinha uma tábua descampada ali perto do que hoje é o shopping. Tinha uma decampada ali, minha irmã, onde tinha uma furna. Você sabe o que é furna, né? Entendeu, né? Tá. É meu ministério, não tem pra onde não. E eu lá. Vamos descer. Ô, Bela Rosângela. Não, você tá doida. Mulher é assim não. Não, Deus não quer isso não. Arriscar nossa vida. De jeito nenhum. Rosângela, ô Bela Rosângela, vou ficar só, viu? Você vai ficar só, porque a gente tá caindo fora. Vamos, deixa ela aí. Aí a mulher vai deixar. Não, ela sozinha não dá certo não. Se ficar presa é mais difícil de ser atacada. Aí às vezes, entendeu? Ficava 3. Agora 3, 2 já querem partir para o quê? Para correr. Ai, me lembrando dos velhos tempos, glória. Já se preparando para correr. E só assim, os jornais debaixo da boca. Isso aí, o jornal, né, meu filho? Entendeu? O jornal, eu só vendo todo mundo já se preparando, a outra se preparando assim, olha. Olha no peixe, olha no gato. Olha o peixe, olha no gato. E quem? A Bela Rosângela o quê? Vamos falar do amor de Deus. Tudo fedido, irmão. E o bonito é nada. Deus sempre honra, diga Deus sempre honra. Deus sempre honra. Isso aí é no sábado.
manhã. Tá eu bonitinha, cheirosinha, né? Aí chega aqueles abençoados. É aqui a igreja daquela baixinha. Não, uma lorinha, uma galerinha. Quem é essa? Deixa eu olhar aqui. Eu sempre gostei de porta. Ela! Ai! A gente veio! Aí eu olho. Abraçava, botava na cadeira. Você sabe, quando a pessoa está passando por essa fase, aí dá vontade de beber água direto, aí dá vontade de ir no banheiro, e só Jesus na graça, cheiroso todo, relegado da sociedade. A verdade. Aí depois, sabe o que acontecia? As colegas, mulher, você já viu como é que está cheirosa a igreja? Oh, meu Deus! Nem um banho. Mas graças a Deus, Deus colocou no coração do antigo líder, aí fez justamente aquele projeto. Os moradores de rua. Que projeto bonito. Os drogados iam, tomavam banho, tomavam café da manhã e tinha a palavra. Muitas vidas foram salvas para a glória de Deus. E eu fico feliz que toda a honra e toda a glória seja para o Senhor. Que algumas almas, em nome de Jesus Cristo, eu tenho certeza que está computada no céu. Porque eu não tive medo de ir buscar. Muitas vezes a pessoa fica dizendo, porque fulano de tal, a posição. Não é só ir buscar nas casas não, é buscar mesmo nas loucas. Entendeu? Buscar nas furnas. Buscar almas. Perdido mesmo, irmão. Fedido. Entendeu? Com as necessidades feitas. Entendeu? Porque é muito fácil você chegar com um jornalzinho, irmão, em nome de Jesus. Entendeu? E você está entregando o jornal, né? Está tudo bonitinho, limpinho. Entendeu? Mas você ir buscar realmente o perdido. Hoje tem muitos povos que querem pagar o preço. E, veja, para a gente terminar, glória a Deus, aleluia. Evangelho de João, capítulo 4. Diga, é necessário. É necessário. Vocês viram 3 necessários, irmãos, para você receber recompensa de Deus. Em João, capítulo 4, aleluia. O versículo 1. E quando o Senhor veio, a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos de quê? João. Veja, viu? Ainda, olha a explicação, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. 3. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Versículo 4. Olha agora. E era-lhe o que, irmão? Necessário. E era-lhe o que? Necessário. Passar por onde? Samaria. Oh, glória. O Senhor estava na Judeia. De Judeia para Samaria, dizem os historiadores, que era na faixa de 65 a 120, eu costumo colocar os 65 quilômetros. A gente fala que Jesus estava cansado. Texto sem contexto, vida é o quê? Por que foi que Jesus estava cansado? Porque ele fez uma longa caminhada. Aleluia. Ele fez uma longa caminhada em busca de uma mulher. Da mulher de Samaria. A samaritana, não é isso, Marquinhos?
E muitas vezes, irmãos, em nome de Jesus Cristo, a gente diz, vamos fazer evangelismo. Vixe, eu estou tão... Ou trabalhei a semana toda, mulher só tem o domingo para descansar. Ixi, a pastora inventou um tal de o quê? De o quê? Um evangelismo. Eu estou tão cansado. Jesus já estava cansado porque estava trabalhando nas cercanias ali da Judeia. Ele disse, não. É necessário. Igreja, você precisa ter amor a almas. Aqui falando desse tanto. A igreja do Senhor precisa ter amor a almas. Participar ativamente da obra. Fé sem obras é o quê? Não é para exaltar, não. Mas a gente tem que honrar. Esse trabalho que nós estamos fazendo dias de quarta-feira, a obreira Rosângela, juntamente, cadê a obreira Solange? Está aqui? Com a obreira Solange, ou a tia Solange, com a irmã Edna. Quando vai outro. Primeiro nós firmamos um pontozinho, dentro daquela cantinazinha. Agora, a partir de agora, a gente vai evangelizar. Quando fica na cantina, vai distribuindo o quê? Panfleto. Isso se chama o quê, irmão? Obra. Como eu digo, não é pela parte só o quê? Financeira. Mas eu estou envolvendo vocês para ter amor ao quê? Eu vejo muitos assim já hoje. Cambecando. E quer o quê? E quando as coisas saem erradas, ainda diz: eu dizimo, eu oferto. O que é que não está acontecendo? Quem disse que dízimo é para poder te recompensar? Dízimo é para te proteger. Dízimo é proteção. Viu? Dízimo é proteção. Oferta, propósito é semente. Sai do teu bolso como dinheiro, mas quando entra naquele saquetel, é semente. E se prepare que vai ter o quê? Recompensa. Vai frutificar. Muitas vezes, porque você não quer participar, você já perde muito. Aí depois que perde, aí vem o Espírito Santo. Aí diz, eu não te tentei te convencer. Eu não falei de mansinho no teu coração? Por que você não ouviu? Mas ainda completem. Vou terminar minha pregação com isso. Ainda acorde. Não consulte carne, não consulte sangue, não olhe para a placa da igreja, não olhe para o pastor, olhe somente para quem? Para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Amém? Levanta quem já.